Boa noite, queridos amigos, queridas amigas que nos acompanham aqui semanalmente pelo nosso estudo Conhecendo o Nosso Lar. É um prazer estar de volta com vocês que nos acompanham sempre pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook. Hoje, especialmente nesse momento voltado para as respostas das perguntas que vocês deixaram ao longo dos capítulos que nós estudamos no mês de julho, que são os capítulos de 43 a 46. Nós temos perguntas muito importantes, perguntas muito especiais que vão gerar reflexões muito importantes para o momento que nós estamos vivendo e principalmente para aquilo que é fundamental no estudo espírita e que é, na minha leitura, o principal objetivo de André Luiz com essa obra Nosso Lar, que é nos ajudar a termos um pouco mais de espiritualidade, como ele vai falar lá no comecinho, nas suas primeiras palavras, junto com Emmanuel, e dentro desse contexto da espiritualidade nos tornarmos pessoas melhores. Nós estudamos essa obra para termos informações, claro, do mundo espiritual, mas essa informação precisa nos ajudar a viver melhor, a sermos melhores. Então, desde já, a gente pede, num momento de oração, a presença dos amigos espirituais junto a nós, nessa hora em que passaremos refletindo, estudando, que eles possam visitar os espaços onde nós estamos, que mesmo aqueles que vão assistir esse vídeo posteriormente possam receber esses recursos espirituais de que todos nós carecemos para o nosso bem-estar físico, espiritual, emocional. Não tenhamos dúvida de que todo estudo sério, ainda que realizado à distância, ele nos proporciona uma cota de amparo espiritual muito grande, seja pela visita dos amigos espirituais que coordenam essa atividade, ou seja mesmo pelo quanto de transformação ele promove em nós e o quanto de leveza, de serenidade, de sabedoria, de lucidez isso vai trazendo na nossa caminhada, na nossa jornada. Então eu queria começar com a primeira pergunta. Nós estudamos esse mês, como eu falei, 4 capítulos, que foram os capítulos 43, 44, 45 e 46. Ali no capítulo 43, intitulado Em Conversação, nós debatemos um tema muito importante, pensando essa reflexão, claro, do contexto que André Luiz nos trouxe, sobre a questão do progresso da inteligência e do amor e como que isso deve fazer parte de um novo movimento de religiosidade da nossa parte. No capítulo 44, intitulado A Palavra do Governador, nós estudamos um pouquinho sobre a questão das trevas, da região de trevas versus umbral, a diferença que o governador vai desenhar para a gente, e alguns elementos a respeito da tentação, da questão da tentação na visão espírita. No capítulo 45, intitulado No Campo da Música, nós estudamos um pouquinho sobre a questão do amor em âmbito espiritual, nesse sentido mais profundo, amor no sentido dos relacionamentos que nós estabelecemos e das afinidades e coletividades. Como que as coletividades humanas se reúnem a partir das suas afinidades. Por fim, no capítulo 46, belíssimo capítulo, nós tivemos a oportunidade de ver ali o planejamento da mãe de André Luiz no movimento de sublime doação
sublime esforço, se preparando para retornar ao mundo em tarefa de auxílio ao seu marido, já da reencarnação outrora que ela tivera, e outros espíritos vinculados a ela e a ele. Então, se você não teve chance de assistir a esses estudos, eles estão lá na playlist Conhecendo o Nosso Lar, no canal no YouTube do Conhecendo o Espiritismo. Acessa, confere, e aí você vai ter a oportunidade de adquirir todas essas reflexões que nós podemos então fazer. Mas vamos lá então para a primeira pergunta relativo ao capítulo 44. Essa pergunta quem nos trouxe foi o nosso amigo Alexandre. E a pergunta em si já é muito provocativa, já é muito profunda. Ele pergunta assim: se eu entendi direito, o umbral pode ser entendido como um encontro de espíritos em sintonia de pensamentos e emoções, mais do que propriamente um local circunscrito. Corretíssimo, Alexandre. Só que a dúvida dele prossegue, né? No caso de André Luiz, ele não me parece ter muita sintonia nem a mesma índole com os outros espíritos que lá encontrou no umbral, tendo mesmo sido perseguido por alguns que o acusavam de suicida, enquanto outros lhe eram indiferentes. No caso dele, suas mais evidentes imperfeições eram o materialismo e falta de conhecimentos espirituais, embora todos eles tivessem imperfeições a expiar. Não consigo ver semelhança de sintonia entre esses espíritos e André Luiz, diz-nos Alexandre. Penso mesmo a respeito da sobrinha de Lísias, que parecia ter uma sintonia muito diferente dos habitantes de nosso lar. Poderia me elucidar um pouco sobre isso? Então vamos lá. Alexandre, a tua pergunta é muito importante. A gente fica muito grato pelas tuas reflexões. E aí, para responder essa questão, a gente precisa primeiro recapitular o que o Alexandre bem nos lembrou. O local de destino da alma após a sua desencarnação está muito mais vinculado ao seu interior do que propriamente a uma sentença que vai enviar ela para uma determinada região, como nós estamos acostumados a pensar a partir dos dogmas religiosos aí que nós viemos experimentando ao longo de muitas encarnações. Então a primeira coisa que o Alexandre bem nos lembra é isso. Até aqui nenhum problema. Só que o Alexandre diz o seguinte: ele não vê uma afinidade entre André Luiz antes de ir para nosso lar, mesmo ele sendo materialista. Diz aqui Alexandre, para ele o maior defeito de André Luiz era ser materialista, mas ele não vê nada que justifique André Luiz ter ido para nosso lar. Melhor dizendo, desculpem, para a região do umbral, já que essas regiões são feitas por afinidade entre espíritos. O Alexandre não está vendo muita afinidade entre André Luiz e os espíritos que estavam ali no umbral. Então vamos lá. Alexandre, para responder a tua pergunta, que é muito importante, eu vou recapitular um trechinho da fala do governador, em que ele vai diferenciar, onde ele vai diferenciar a região do umbral daquela região que ele denomina como sendo região de trevas. Veja só, ele diz assim: alguns grupos de espíritos progridem de forma muito decidida. É como se a jornada deles fosse um caminho reto. Não é que não haja sofrimento,
não é que não haja provação, mas o caminho deles não tem muitos altos e baixos, muitos desvios. Esses espíritos se vinculam a corações que se lhes assemelham, portanto, são direcionados pela sua própria atitude para regiões espirituais de mais paz, de mais serenidade. Num segundo grupo, vai nos dizer o governador, que é a maioria de nós outros, estão aqueles espíritos que estacionam. Essa expressão é muito importante. Estacionam. E aí ele diz assim, o governador: temos então a multidão de almas que demoram séculos e séculos recapitulando experiências. Estaciona em que sentido, Marcelo? No sentido, segundo que o governador está nos falando, de repetir os mesmos erros várias vezes. No movimento espírita a gente brinca assim, reencarnou, tem que pelo menos errar diferente. Não pode ficar repetindo o mesmo erro. Então esses espíritos que estão vinculados pela sintonia, pela afinidade à região do umbral, são caracterizados pela repetição de velhas experiências. Olha só que coisa interessante até aqui. Caminham descrevendo grandes curvas, ao contrário do primeiro grupo que nós falamos. Nessa movimentação, repetindo marchas e refazendo velhos esforços, ficam à mercê de inúmeras vicissitudes. Assim é que muitos costumam perder-se em plena floresta da vida, perturbados no labirinto que tracejam para os próprios pés. E aí vai finalizar o governador dizendo: classificam-se aí os milhões de seres que perambulam no umbral. Então, Alexandre, para responder a tua pergunta, o umbral não é necessariamente uma região em que estão reunidos por afinidade os espíritos maus, conforme o ideário que a gente costuma construir a respeito, por exemplo, daquela velha estrutura de céu e inferno. O umbral é simples região em que aqueles que reencarnam e repetem velhos erros, ou seja, não conseguem se decidir por avançar de fato, eles acertam por um lado e erram por outro. Eles dão passos em determinado sentido, mas repetem velhas experiências infelizes em outro sentido. Então, a afinidade que atravessa os espíritos que estão vinculados ao umbral não é necessariamente serem maus, é serem imperfeitos, é serem reféns das suas próprias paixões, como, por exemplo, você bem falou, o materialismo. No caso de André Luiz, o materialismo não era só o apego a bens ou a pessoas. André Luiz tinha muitas vezes uma conduta de vida na qual ele usufruía, digamos assim, de gozos materiais, seja no sentido da alimentação, seja no sentido do álcool, seja no sentido da questão da sexualidade, enfim. Ele usufruía essas paixões de forma desequilibrada. Isso é uma consequência do materialismo. Então, quando o médico que o atende em nosso lar, por exemplo, diz que ele é suicida indireto, ele está dizendo isso. A sua forma de viver no mundo
desenfreada com relação às sensações e a sua forma de tratar as outras pessoas, sempre em desequilíbrio emocional, minou as tuas energias. Olha só, André Luiz não fez nem muito mal, nem muito bem. Ele foi um médico que provavelmente gerou aí um progresso em determinadas questões, mas no âmbito individual falhou de novo em determinadas experiências, cometeu deslizes em determinadas experiências. Estamos percebendo como faz sentido a palavra do governador? Então, o tempo que André Luiz ficou no umbral não era um castigo como se fosse um inferno. Era um tempo necessário para alguém que, estacionado que estava em determinadas vivências de orgulho, por exemplo, com relação a Deus, precisava passar por aquela experiência até que se curvasse diante da necessidade de trabalhar a humildade para que pudesse abrir os olhos para outras realidades. Então, Alexandre, o umbral não é um lugar de espíritos necessariamente maus, como nós pensamos. É um lugar de espíritos que estacionam, que repetem experiências. Não precisa ser necessariamente criminoso, no sentido do mundo como nós atribuímos essa palavra. Então, André Luiz se encaixa nessa categoria de espíritos que o governador desenha para a gente. Chegando em nosso lar, ele vai mudar o padrão mental, vai começar a trabalhar a questão da oração, como nós vimos em capítulos passados, vai trazer uma postura mais humilde, vai ser mais resignado diante, por exemplo, da impossibilidade temporária de visitar o seu lar, em seu próprio favor e proteção. E a sobrinha de Lísias, por outro lado, assim como outros espíritos, e nós também vimos isso em capítulos anteriores, é conduzida para nosso lar, muitas vezes pela intercessão de um familiar, ou porque, mesmo diante de uma rebeldia, são espíritos que já apresentam janelas na alma de renovação. Então, a afinidade, no sentido da região do umbral, não é estabelecida pelo mal em si, no sentido que nós atribuímos. Porque Kardec diz que o mal é a ausência do bem. E todo aquele que não faz o bem, de alguma forma, já está fazendo mal. Nessa visão complementar entre bem e mal, em que um é a ausência do outro. Mas quando nós, no sentido senso comum, falamos mal, nós pensamos muito mal. E aí a gente separa os criminosos das pessoas comuns, que são pessoas de bem, no sentido do mundo, da lei, mas que no mundo interno trazem questões que nós não conhecemos. E que do ponto de vista da justiça divina, se não representam um nível de mal superior, pelo menos significam recapitulação de experiências sem proveito. Então, pelo seu padrão emocional, pelo seu padrão mental, essas pessoas não teriam condições de estar numa colônia espiritual sem causar maiores perturbações. Lembremos, André Luiz diz que depois de muito tempo ele fez uma prece profunda e sentida. Isso lá no comecinho da obra. E que essa prece
fez ele pensar que deveria existir em algum lugar um pai criador de tudo. Olha só, a mudança do padrão mental. Então, meu amigo Alexandre, esse é o esclarecimento. Nós pensamos umbral, muitas vezes nós espíritas pensamos umbral como se ele fosse um tipo de inferno, uma espécie de inferno, mas não é. O umbral está muito mais para um desdobramento de purgatório, que é a própria Terra, a própria condição de encarnado, vai dizer Kardec. Ali no céu e no inferno é como se fosse uma espécie de purgatório. E o umbral é um desdobramento dessa condição dos encarnados que nem avançaram e como o espírito não retrograda, não retornaram à sua condição anterior. Não perderam virtudes, mas não construíram outras. Então, estacionaram, repetiram velhas experiências. Isso deve nos causar uma reflexão muito profunda, porque nós precisamos pensar seriamente, sem nenhum tipo de culpa excessiva, mas de responsabilização, se nós não estamos estacionados repetindo velhas experiências. Às vezes, aquilo que nós chamamos felicidade vai ser a repetição de erros que nós cometemos no passado. E Deus tenta nos proteger de todas as formas, evitando que a gente se aproxime de determinados contextos, de determinadas pessoas, mas muitas vezes a gente insiste e vamos acabar revivendo experiências que deveríamos estar superando. Então, olhemos ao nosso redor, no contexto da nossa encarnação. Muitas vezes o que nós chamamos de sofrimento é uma forma que Deus tem de nos resguardar de repetir velhas experiências. E muitas vezes o que a gente chama de alegria e de felicidade é o retorno a experiências que a gente não mais deveria se permitir. Então estejamos atentos, dentro da maravilhosa pergunta do Alexandre, para esse entendimento da nossa parte. Porque nós já podemos estar vivendo no umbral. Nesse sentido de estarmos buscando repetir velhos erros. Quando a gente perdeu o corpo físico, a gente já vai estar lá. Porque é uma questão de afinidade, como a gente viu. Não é uma região em si. E muitos, mas muitos encarnados já podemos estar vivendo no umbral do ponto de vista da afinidade e nem nos percebemos. O que é nosso lar? Nosso lar é uma colônia de trabalho. Lísias diz, somos felizes porque temos trabalho e progresso. Então, para eu, pela afinidade, ser conduzido para uma colônia espiritual, eu preciso ter amor pelo trabalho, não somente profissional, no sentido do bem comum, e querer me melhorar, progredir. Estamos fazendo isso ou estamos buscando repetir velhas experiências? Fica a reflexão. Alexandre, espero que a gente tenha aí respondido a tua pergunta. Por fim, o governador vai falar que a região de trevas é a afinidade daqueles que, pela preocupação egoística que os absorve, costumam cair em precipícios estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. As trevas é aquela afinidade, aquele padrão de vivência no egoísmo profundo. São pessoas que são capazes de fazer qualquer coisa para defender os seus interesses. Aí já caracterizando o mal no sentido mais estreito do termo.
para essa região, pela afinidade, são conduzidas as pessoas que se entregam a movimentos egoísticos e a todas as paixões daí decorrentes. Para diferenciar do umbral. Olha só, umbral nem acerta tudo, nem supera velhos erros. Avança em algumas questões, mas recapitula experiências que não deveria mais repetir. É como se fosse esse labirinto. Essa metáfora é perfeita. Então, muitos de nós encarnados estamos com a sensação de estarmos num labirinto. As trevas não. As trevas é uma encarnação direcionada única e exclusivamente para si mesmo, no egoísmo profundo, significando isso mal. Então a gente tem que saber onde nós estamos e ajustar o nosso leme. Porque nós podemos nos colocar na posição daqueles que nessa encarnação vão fazer um caminho mais reto, ou daqueles que vão repetir algumas experiências e acertar outras, ou aqueles que vamos nos entregar a vivências egoísticas. E isso determina, não porque alguém vai nos mandar para determinadas regiões, mas pela afinidade onde nós estaremos após processo de desencarnação. Com relação ao capítulo 45, melhor dizendo, a nossa amiga Sandra Lopes diz assim: não consegui compreender com clareza a diferença entre instintos e sensações. Registrei que ambos estão ligados exclusivamente aos prazeres materiais carnais. Como diferenciá-los? Essa pergunta é maravilhosa, né, gente? Porque, de fato, é importante a gente ter esse esclarecimento, não para a gente guardar um conceito, mas para a gente identificar em nós o que pode ser usado a nosso favor e aquilo que precisa ser freado, educado. Então, vejam. A Sandra está pedindo para explicar melhor a diferença entre instintos e sensações. Lá no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar o seguinte esclarecimento. O instinto é uma inteligência rudimentar, portanto, é um tipo de inteligência, mas uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas. O instinto, enquanto inteligência rudimentar, vai ter suas manifestações de forma espontânea. Ao passo que as da inteligência, conforme nós chamamos esse termo, resultam de uma combinação e de um ato deliberado. Primeira diferença entre instinto e inteligência. Sandra, eu sei que a tua pergunta não é a diferença entre instinto e inteligência, mas a gente precisa passar por aqui para responder. Então, primeira diferença entre instinto e inteligência. O instinto é uma inteligência rudimentar que é mais espontânea, como se fosse uma programação natural que a gente traz. A inteligência é uma faculdade fruto de um ato deliberado, escolhido. Ok? O instinto varia em suas manifestações conforme as espécies e as suas necessidades. Olha só que importante isso. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ela se alia à inteligência. Isso é, ele, melhor dizendo, se alia à inteligência, isso é a vontade e a liberdade. Como assim percepção das coisas exteriores? No sentido de consciência de si, diferenciação. Então os animais, eles são guiados exclusivamente por essa inteligência rudimentar espontânea, os instintos. Eles são programados pelo instinto
que é uma espécie de programação, algoritmo divino, digamos assim, para atenderem às suas necessidades básicas: alimentação, reprodução, descanso, conservação diante de um perigo. No caso dos seres que têm a consciência desperta de si, de que são seres diferentes uns dos outros e se localizam com muita precisão nesse universo de seres e coisas, como é o caso dos homens, o instinto se alia à inteligência nesse sentido que nós conhecemos, ou seja, a vontade e a liberdade. Então, o instinto, Sandra, propriamente dito, é como se fosse uma programação que nós trazemos. É por isso que os espíritos vão dizer que, nesse sentido, as paixões não são necessariamente más. As paixões no sentido de instinto, ou seja, aquilo que a gente sofre. O radical da palavra paixão quer dizer a gente ser envolvido, digamos assim, por uma informação. Sermos demandados por algo que independe da nossa vontade. Paixão, sofrer algo. Ser acometido por algo. Então, por exemplo, o medo é um instinto. A raiva é uma reação de instinto. Muitas vezes, nos animais, por exemplo, quando eles se sentem ameaçados, eles apresentam um comportamento raivoso, agressivo. Ok? Então, o instinto é essa programação natural que os seres trazem, que vão guiá-los na execução daquilo que eles precisam fazer de forma, digamos assim, automática. Só que, e aqui é que vem o complicante do ser humano, como vão nos dizer no livro dos Espíritos, nos seres que têm a consciência exterior das coisas e a consciência de si, esse instinto natural vai se unir à vontade e à liberdade. E aqui é que é o complicante. Porque eu posso exagerar esse instinto e transformá-lo num vício moral. Por exemplo, a agressividade. A agressividade, que era um instinto de conservação, pode, quando exacerbada pelo orgulho num ser que tenha consciência de si, ser usada para fazer o mal. A questão da sexualidade, num ser que não tem essa consciência exterior, a sexualidade vai ser usada naquele ciclo natural perfeito. É um instinto reprodutivo. No homem, quando ela se alia à vontade e à liberdade, pode haver um abuso desse instinto reprodutivo. Olha como as coisas se complicam quando entram na seara da inteligência humana e da vontade humana. É o problema do livre-arbítrio. E aí a gente vai enveredando nessa gradação em que não há um corte limpo para a questão das sensações. Do ponto de vista psicológico, fisiológico, Sandra, a definição de sensação é a seguinte: processo pelo qual um estímulo externo ou interno provoca uma reação específica produzindo uma percepção. É uma sensação. Por exemplo, um estímulo visual provoca uma sensação de prazer ou de medo. Um estímulo tátil, gustativo, olfativo vai provocar uma sensação, uma percepção. Só que diferente dos animais, que são programados naturalmente para atenderem esses instintos, nós podemos provocar essas sensações.
Então, lembrando lá do texto que nós estudamos no capítulo 45. No estado primitivo, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, sensações. Olha só, corrompido em que sentido? O instinto natural já foi contaminado, digamos assim, ou aprimorado pela possibilidade da vontade. Então eu posso pegar aquela programação natural e exagerar ela, desvirtuar ela do seu uso natural, buscando causar uma sensação que pode ser viciosa e me levar a circunstâncias deploráveis do ponto de vista do comportamento humano. Quando mais instruído, continuando no texto que nós estudamos, tem sentimentos. O sentimento é aquilo que vai nos levar a ter uma sensibilidade para o uso das sensações. E o ponto alto do sentimento, diz o Espírito, na mensagem que nós estudamos, é o amor. O amor vai me levar a entender que eu tenho instintos, que são uma programação divina que, se bem utilizados, como um corcel que precisa de comando, eles vão me levar a viver uma existência equilibrada, a buscar sensações salutares que respeitem a lei de Deus e ao próximo. A isso nós chamamos amor. Então deu para a gente entender, gente? Eu espero que tenha ficado claro aí, Sandra. Instinto, programação natural colocada por Deus para guiar os seres na busca daquilo que eles precisam, principalmente quando vinculados a ingerências de ordem física, material. A sensação não. A sensação é uma percepção causada por um estímulo interno ou externo. No que diz respeito ao ser humano, nós podemos buscar estímulos que causam sensações e gerar viciações alimentares, sexuais, relacionadas à drogadição, ou a orgulho, a vaidade. Tudo isso causa sensações. Então a sensação, digamos assim, pode ser, não sempre, mas pode ser um instinto corrompido, viciado. Pode ser. Porque nem todas as sensações são ruins. Ora, quando eu busco me alimentar e faço uso de uma alimentação equilibrada, saudável, eu tenho uma sensação de prazer. Isso é uma programação divina, é algo maravilhoso. Quando eu estou em boas companhias, quando eu estabeleço relações saudáveis, são sensações boas. Mas o componente que diferencia a sensação do instinto é a gente deliberadamente poder, nessa gradação, de novo, não ter um corte limpo, buscar racionalmente, conscientemente determinadas sensações. Sabendo o que elas causam, fazendo escolha. Ok, vamos para a nossa penúltima pergunta. A nossa amiga Daisy, a Ironildes Pereira ainda tem uma pergunta sobre o capítulo 45. A nossa amiga Ironildes, que sempre participa conosco, pergunta o seguinte: posso não fazer obras de caridade e viver nos ambientes de maneira com amor e justiça? Isso seria válido para nos conduzir a um bom lugar depois da desencarnação? Ironildes, sem dúvida. Até porque a caridade não se restringe a obras sociais. Olha só que interessante. Quem vive, como você mesmo falou aqui na sua pergunta, nos ambientes em que convive com amor e justiça, é caridoso. E tem pessoas
que fazem a caridade material, mas nos ambientes de convivência são vivências que essas pessoas causam de desamor e injustiça. Aos olhos do mundo, aquela pessoa é boa. Aos olhos de Deus, falta caridade. E como nos diz Kardec, fora da caridade não há salvação. Então essa pergunta da Ironildes é muito importante porque ela vai nos ajudar a desconstruir aquela ideia de que a caridade exterior automaticamente nos leva para um paraíso depois da morte. Mesmo que eu não faça caridade exterior, a forma como eu trabalho as minhas imperfeições buscando construir virtudes, ou seja, sendo caridoso, vai com certeza construir uma afinidade com espíritos que buscam o mesmo. E onde esses espíritos estão reunidos? Em colônias espirituais. A gente sempre lembra do Código Penal da Vida Futura lá na obra O Céu e o Inferno, onde Kardec nos diz claramente, fruto das suas observações e do estudo dos relatos dos espíritos que desencarnaram e voltaram para nos dizer o que encontraram lá. Sabe aquela frase? Nunca ninguém voltou para dizer, já voltaram sim. Então, Kardec vai nos dizer, a infelicidade ou a felicidade, ou seja, como eu vou estar depois da morte é determinada pelas minhas imperfeições, não pelas obras exteriores que eu faço ou não faço. Então, está perfeito, Ironildes. A sua pergunta, ela está correta. Se eu sou uma pessoa justa no meu ambiente de trabalho, na minha família, uma pessoa que busca construir virtudes, eu estou fazendo a caridade. Portanto, estou me afinizando com espíritos que buscam se alegrar no amor, na justiça, na virtude. Isso é ser caridoso. Ok? Na nossa última pergunta, agora sim, relativa ao capítulo 46, da nossa amiga Deise Moutinho, ela questiona o seguinte, ela agradece, os ensinamentos que a obra está trazendo e diz assim, gostaria de saber por onde podemos começar a trabalhar para adquirir esse amor que consegue ir além do nosso egoísmo. A Deise faz essa pergunta maravilhosa, gente, eu adorei essa pergunta, inspirada pelo exemplo da mãe de André Luiz, que vai reencarnar, isso lá no capítulo 46, para ajudar o marido, que na encarnação anterior caiu gravemente, atraiu na relação conjugal, quando desencarnou, foi conduzido para regiões de sofrimento pela afinidade que estabeleceu com duas mulheres que caíram juntamente com ele, porque nunca ninguém cai sozinho, e estão nessa região de sofrimento do umbral ali, vivendo as consequências desse equívoco. Então a mãe de André Luiz, para ajudar o marido, a quem ela ama profundamente, vai reencarnar mais uma vez com ele, fazendo um movimento de sacrifício no sentido bom dessa palavra, de renúncia, e mais, vai receber essas duas almas femininas como filhas. E aí no capítulo 46 a gente estudou isso, a gente fica assim abismado com essa capacidade, Daí provavelmente a pergunta da Deise de dizer assim, por onde a gente começa para um dia chegar nesse nível? Deise, minha amiga, eu compartilho da tua preocupação porque quando a gente vê movimentos como esse da mãe de André Luiz, a gente de fato se volta para a gente mesmo e fica a refletir. Como eu vou ser capaz um dia de dar passos como esse?
Às vezes nós temos pessoas ao nosso lado que já fazem isso e a gente não reconhece, né? Mas quando a gente começa a sonhar com essas conquistas do espírito, não só com coisas materiais, é como se virasse um desejo ter essa virtude. Por onde começar? Diz a Daisy. Então, Daisy, é importante compreender isso para que a gente não desanime, para que a gente não estacione por tentativas e erros, para que a gente não se cobre excessivamente, para que a gente não se culpe excessivamente. É importante entender, como diz Emmanuel, que a disciplina antecede o hábito. Para que a mãe de André Luiz fosse capaz de fazer esse movimento, certamente ela já fez movimentos menores muitas vezes. Tanto é assim, vejam só, que lá na questão 893 do Livro dos Espíritos, pergunta-se aos imortais qual a mais meritória de todas as virtudes. Os Espíritos vão dizer que todas as virtudes são meritórias, mas a sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, vírgula, sem pensamento oculto, ou seja, sem querer ganhar alguma coisa em troca. A mais meritória é, portanto, a que se assenta na mais desinteressada caridade. Vamos já ver onde eu vou chegar com isso aqui. Na 894, olha que coisa interessante que se relaciona com a pergunta da Daisy. Pergunta-se assim: há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Não tem gente assim como a mãe de André Luiz, né? Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Gente, essa pergunta é fantástica. Essas pessoas que fazem o bem assim espontaneamente, elas vão ter tanto mérito quanto essas que precisam lutar para dominar as suas paixões ali, conseguirem fazer um ato de caridade, um amor, uma renúncia? Os Espíritos dizem: só não tem de lutar aqueles que já têm progresso realizado. Olha que maravilha! Ou seja, esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam e suas ações lhes parecem simplíssimas. É como a história daquele corredor famosa que o candidato que estava à frente dele tropeçou, alguma coisa assim, eu não lembro a história ipsis literis, mas ele foi lá, ajudou o corredor chegou em primeiro, ele chegou em segundo. E aí perguntaram dele: por que você fez isso? E ele virou e disse: fiz o quê? Quer dizer, para ele não tinha outra opção. Só aquilo podia ser feito. Então, vejamos. Nós ainda estamos na etapa de nos esforçarmos para fazer pequenas renúncias. Mas não nos culpemos por isso. E é por isso que eu trouxe essas questões, Daisy, para responder a tua pergunta. Não nos culpemos por precisarmos dominar as nossas más inclinações. Como nos diz Bezerra, antes a gente corria para abraçar e mergulhar nessas vivências negativas. Hoje a gente já está educando-as. Último ponto antes de concluir a resposta para Daisy. Questão 895. Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Então aqui eu vou fechar para a gente poder responder a pergunta da Daisy. Ou seja, tirando de lado aqueles vícios
acerca dos quais ninguém se pode enganar, achando que são virtudes, enfim. Qual é o sinal que demarca com clareza a imperfeição? Como é que eu posso olhar para uma atitude e dizer assim, isso é característico de um espírito imperfeito, sem sombra de dúvidas? Os espíritos respondem o interesse pessoal. Olha só, a sublimidade da virtude está no desinteresse. E o ato característico, a marca, melhor dizendo, característica da imperfeição é o interesse pessoal. Egoísmo. Frequentemente, as qualidades morais são como, num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Aquela pedra que a gente usa para ver se o objeto é só folheado a ouro ou é ouro mesmo. Então, os espíritos, melhor dizendo, sim, os espíritos nos dizem que muitas vezes as nossas qualidades morais são como se fosse a bijuteria ali que não resiste à pedra de toque. E o que é a pedra de toque? O desinteresse pessoal. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo um homem de bem, mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas, é a pedra de toque. E, às vezes, basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. Então vamos lá, Daisy, por onde começar? Pequenos movimentos de renúncia. Gente, a gente sempre pensa grandes coisas, abrir um hospital para crianças, abrir uma casa para idosos, viajar para atender doentes em algum lugar, isso tudo é válido se a gente puder fazer. Mas se a gente não puder, existem exercícios de renúncia e desinteresse pessoal dentro da nossa casa, mas borbulhando de oportunidades. Quer ver um exemplo? Quando você sacrifica o teu descanso para acompanhar o dever de casa de um filho, ou sacrifica o teu lazer para acompanhar um filho nos seus deveres, isso é um movimento de renúncia. Você não faz isso pensando assim, um dia esse filho vai me devolver, porque eu estou anotando aqui quanto está custando a minha hora de dedicação. Você simplesmente faz. E quando você é pai, você tem a certeza e entende que não tem nada que um filho possa fazer, mas nada que pague o que um pai faz por ele. Então você desiste de querer receber. Aquilo é como se fosse... Olha, vou voltar à pergunta lá da Sandra. É como se fosse um instinto. Já naturalizou. Você não vê como não fazer aquilo. A gente pode fazer isso em prol do cônjuge, em prol de um familiar que precisa de ajuda por um tempo, abrindo mão de algo no mundo profissional para que outras pessoas possam se beneficiar. E pequenos gestos, gente. Só que quase sempre a gente incorre no erro de fazer o cálculo. O que eu vou ganhar com isso? O que eu ganho com isso? O que essa pessoa tem a me oferecer? Então, por onde começar, Daisy? Todas as vezes que você for demandada ou puder agir, mas recuar para preservar o bem, para ser discreta, por exemplo, num conflito no ambiente de trabalho, eu poderia ir lá e causar um reboliço. Não, eu vou recuar. Silencia. Vamos ter fé que a coisa vai se resolver sem que eu precise expor a vida alheia ou colocar com más intenções o erro do outro a público.
são pequeninas coisas, gente. Não são grandes coisas. Tudo aquilo que me leva a colocar a felicidade do outro antes do meu bem-estar, ainda que seja pequeninas coisas, é um movimento que vai me levar a possibilidades de amorosidade como a da mãe de André Luiz, como a de Chico, como a de Jesus, quando a gente alcançar um nível crístico. Mas começa com pequenas coisas. Pequeninas coisas. Acontece que a gente acha muitas vezes que as pequeninas não são importantes e nem consegue fazer as grandes. A gente fica saltando de um extremo para o outro durante a encarnação, que a gente tem a oportunidade de fazer milhares de pequenas coisas que, se somando, significariam uma disciplina para fazer as maiores. A gente não faz as menores e fica dizendo, quando está no final da vida, lá já avaliando, né, o que poderia ter feito, que na próxima encarnação vai fazer outras maiores. E de um extremo para o outro a gente não faz nenhum nem outro. Então, olhemos ao nosso redor e procuremos com olhos de ver que a gente vai achar. Com certeza, todas as vezes que alguém te pedir algo que não seja numa relação abusiva, e você pensar assim, nossa, mas eu estou tão cansado, nossa, mas eu queria fazer isso, nossa, mas agora era eu que deveria, nossa, mas agora era o meu destaque, e a gente recuar de forma saudável para que o bem maior prevaleça, para que o bem do outro prevaleça, nós estamos fazendo pequenos movimentos que vão nos levar a exercícios de amorosidade como esse da mãe de André Luiz. Ok, espero que eu tenha respondido aí a sua pergunta. O nosso tempo já se faz, eu quero agradecer pela participação de todos vocês, sempre. Nós já vamos para os últimos 4 capítulos, gente, da nossa obra, do nosso estudo. E vamos finalizar aí esse estudo com todas as alegrias, toda essa bagagem que a gente traz. Nos acompanhe nesses últimos capítulos, nessa reta final. Tem muita lição maravilhosa para a gente aprender. E aí eu convido vocês a gente fazer então a nossa prece de encerramento. Agradecendo a Jesus pela sublime oportunidade de podermos nos instruir para cada vez mais amarmos uns aos outros. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Quanta lição, Senhor, o Espiritismo na feição do relato de André Luiz, estudado sistematicamente com outras obras da codificação, quanta riqueza não nos é trazido. Quantos erros poderão ser evitados? Quantas decisões felizes poderão ser tomadas? Quanto da nossa parte sombra poderá ser abordada de forma saudável unicamente porque estamos dedicando 1 hora da nossa semana para esse estudo? Por tudo isso, nós te agradecemos. Agradecemos aos espíritos amigos que nos oportunizam esse momento, que nos intuem, que nos visitam, que nos sustentam nesses dias turbulentos do planeta. E te pedimos que tu possa nos dar lucidez, tranquilidade e vontade de sermos melhores a cada dia, no máximo que pudermos, exercitando nas pequeninas coisas hoje para que possamos ser capazes das maiores depois. Nos abençoa, nos protege, nos guarda e fica conosco, Senhor, hoje, amanhã e para todo sempre.
Muito obrigado a todos que nos acompanharam nesse momento de perguntas e respostas e até o próximo sábado com o estudo do capítulo 47. Até lá!